Boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas nesse nosso diálogo de hoje. Meu nome é Ciro Dias Reis, eu sou fundador e presidente da Imagem Corporativa, empresa que em 2021 comemora 20 anos de atividades no mercado e que acaba de incorporar a prática de cultura organizacional, engajamento e marca empregadora no seu portfólio de serviços. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Malu Weber, diretora sênior da Bayer, e a Rosália Del Gaudio, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Localiza, por terem aceitado o nosso convite para esse diálogo de hoje. O tema do nosso encontro é cultura organizacional e engajamento nesse mundo de mudanças, esse mundo de ponta-cabeça que a gente está vivendo em plena pandemia, e um momento que acentuou e deu mais velocidade, novos contornos a transformações que já vinham ocorrendo. Só que agora ganharam essas transformações no ambiente digital uma dimensão nova, muito maior. O nosso diálogo de hoje vai ter cerca de 1 hora. Durante cerca de 40 minutos, nós vamos conversar aqui nós três e nos 20 minutos finais, as pessoas, nós vamos direcionar para a Malu e para a Rosália algumas perguntas que as pessoas que estão participando podem colocar no chat, ok? Então, eu queria começar a nossa conversa, só lembrando alguns números aqui que eu considero relevantes para esse diálogo. A Organização Mundial de a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento e identificou que, ao longo do ano passado, perderam-se 9% de horas trabalhadas no mundo todo. Isso corresponde, segundo a OMS, a uma perda de 255 milhões de empregos, com um impacto de 7 trilhões de dólares em termos de renda, de redução de renda. Impacto negativo no PIB global de 4,4%, ou seja, números grandiosos. No Brasil, a estimativa da OMS é que houve uma redução de 15% no número de horas trabalhadas desde o início da pandemia, e isso corresponde equivale a uma perda de 11 milhões de postos de trabalho. Segundo o Center of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, o famoso CDC, a pandemia ampliou astronomicamente o nível de estresse nas pessoas no mundo todo, e aumentando muito a sensação de medo, raiva, tristeza, preocupação, frustração, falta de perspectiva. Em outras palavras, a gente está falando de estresse físico e emocional, que se traduzem, evidentemente, em saúde mental, que hoje é uma grande preocupação também das empresas. Tudo isso para colocar esses desafios e esse contexto das empresas nessa nossa conversa e ouvir aqui da Malu e da Rosália, como elas, como especialistas em processos de comunicação, de cultura corporativa, como é que elas estão lidando com esses temas, com esses grandes desafios na Bayer e na Localiza. Então, eu começo perguntando para as duas como é o desafio hoje. Estamos aqui já com 11 meses de pandemia. Então, Malu, quer dar o kick-off? Com prazer. Bem, primeiro, obrigada, Ciro, pelo convite. Parabéns pelos 20 anos de imagem corporativa, incorporando aí mais um tema super relevante e latente, né? Cada vez mais importante nos dias de hoje, que é a cultura organizacional, que é o engajamento da nossa gente, que são os nossos funcionários e a importância que eles têm para o negócio, né? Para que realmente o negócio possa gerar valor. Mas, antes de mais nada, eu não posso deixar de dizer, eu não sei se você sabe, mas você reuniu aqui, foi um presente eu ter aqui a Rosália junto comigo, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com ela, eu carinhosamente chamo Rosália de doutora, porque, além de ela o é, e eu aprendo muito com ela. E a vida me deu depois de presente, depois que trabalhamos na Votorantim, uma amiga generosa, querida, com quem eu aprendo sempre. Então, olha, para a primeira conversa, não poderia ter sido melhor. Então, obrigada por nos juntar aqui, estou muito, muito feliz. Ciro, eu
eu fico muito triste de ouvir esses números tão alarmantes, né? E a gente vem acompanhando isso de perto. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em engajamento, é que as pessoas estão exaustas, né? As pessoas estão exaustas. E eu acho que o nosso principal papel é ouvir. Antes de começar a fazer uma série de coisas, a gente está começando o ano, né? Então, eu realmente acredito que a gente precisa, o nosso principal papel hoje é ampliar a nossa escuta. A gente precisa entender o que passa e como que as pessoas estão lidando com esses home offices que a gente não tem ideia de quando que vão acabar, ou seja, a gente entendeu, né, a gente acompanhou a pandemia, achamos que em setembro, outubro já estaríamos de volta, isso não aconteceu, né? E não existe, pelo menos agora, existe uma luz, que é a vacina, mas não temos hoje, pelo menos na Bayer, uma data para voltarmos ao trabalho. E sabemos que home office não é essa alegria toda para todo mundo, porque o home office hoje significa vários outros homes, né? Tem a escola das crianças, tem o marido, ou o parceiro ou parceira que estão juntos e a gente tem que dividir espaço, ou seja, virou um estresse, como se não bastassem todos os outros estresses que você acabou de mencionar aí, que as pessoas estão com medo e esse medo vem se agigantando. A gente precisa realmente levar em consideração o ambiente de home office, que é super estressante para todo mundo. Então, para começar, eu diria isso, que a gente precisa, antes de começar a pensar em campanhas, em iniciativas, e o que nós vamos fazer, a gente precisa ampliar a nossa escuta. Faz sentido, doutora? Malu, muito obrigada pelas suas palavras. Ciro, muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar participando desse momento com você, celebrando, né, essa nova jornada aí da imagem corporativa e me inspirando, né, na Malu, que é uma pessoa que sempre admirei, com quem eu sempre aprendo muito, uma profissional maravilhosa e uma pessoa espetacular. Então, uma honra aqui estar dividindo aí essa conversa, né? E eu entendo que um grande desafio, né, a Malu já trouxe, que é escutar as pessoas que estão, de certa forma, em casa há quase um ano, e também cuidar dessas pessoas, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem um grupo, né, pensando nas pessoas, nos empregados, nos colaboradores de uma organização, a gente tem hoje uma parte dessas pessoas em home office, com todos esses desafios, e uma parte na operação, uma parte que está mantendo, né, as atividades, principalmente quando a gente pensa no atendimento ao cliente, quando a gente pensa nos serviços prestados, né? Então, acredito que essa dimensão do cuidar das pessoas, de assegurar um ambiente mais seguro, de rever processos, de realmente estar ao lado das pessoas, entendendo como elas poderiam desempenhar suas funções, não só com a segurança psicológica e mental, que é extremamente importante, mas a segurança também nos seus ambientes fez no início da pandemia e continua fazendo toda a diferença, né? E na Localiza não é diferente, né? A Localiza, ela está num negócio que permite as pessoas irem de um ponto A a um ponto B, mas mais do que isso, né, de se locomoverem, de muitas vezes também de proporcionar oportunidades de renda para aqueles motoristas que trabalham com o aplicativo. Então, assim, ela está num negócio que precisa estar em movimento, e como isso pode ser feito com cuidado, com atenção, com respeito aos tempos e às expectativas, mas, sobretudo, né, com essa dimensão de cuidar das pessoas para cuidar do negócio. Então, esse é um grande desafio, a comunicação se fazer presente, tratar, né, de escutar, mas também tratar de endereçar esse novo tema, que é a dimensão de saúde, segurança e cuidado. Então, acho que são coisas que estão no radar, sim. E, claro, fazer isso cada vez mais escutando as pessoas. Acho que tem um aprendizado relevante da pandemia, que é esse de escutar, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro e de alguma forma, contribuir, né, para aquela pessoa que está se relacionando com a sua marca de um jeito diferente, para ela poder viver esse momento de um jeito menos sofrido, né? Nós estamos falando aqui, ouvindo vocês duas, de uma palavra que hoje permeia as nossas vidas, que é empatia,
né? Uma busca permanente de empatia. As duas falaram em temos que ouvir mais. É um desafio grande, né? Porque nas grandes empresas, como as que vocês representam, as culturas elas são muito fortes, muito consolidadas, o que é muito bom. Agora, qualquer processo de ajuste, ele também é proporcionalmente um grande esforço. Então, já que a bola está com a Rosália, a bola está com ela aí no Mineirão, como é que é essa oitiva, como é que é esse processo de ouvir, como é que vocês estão fazendo isso dentro da Localiza? Depois vou perguntar a mesma coisa para a Malu. Tá. Localiza tem já trabalha nessa dimensão de cultura e de valores há bastante tempo, né? E nesse momento de pandemia, ela incrementou, né, pulsos em relação não só à cultura, mas também em relação a como as pessoas estavam se sentindo em relação ao que estava sendo vivido, né? E que tipo de apoio elas precisariam. Então, tem uma sequência de pesquisas e de questionários e de avaliações que são feitas periodicamente para que as pessoas possam, de alguma maneira, externalizar, né, os sentimentos, as necessidades e as angústias dela. Um exemplo concreto, né, foi criado um canal chamado Saúde 24 Horas, é uma linha em que qualquer colaborador pode ligar e esclarecer suas dúvidas, buscar auxílio, e esse canal foi estendido também para pessoas do ecossistema, né, de negócios da Localiza. Então, é também uma forma de você capturar quais são as reais necessidades que as pessoas têm nesse momento, né? E toda a liderança da companhia também foi muito chamada a estar mais presente nesse ambiente online. Então, a Localiza desenvolveu um modelo de comunicação mais permanente, periódico, por meio de lives, no início quase que diárias, depois semanais, e agora a gente tem feito com uma frequência de 2, 3 semanas, e é o espaço, né, para falar, né, de como a companhia está orientando as suas ações, os cuidados com as pessoas, a dimensão de saúde e a dimensão de saúde mental. E uma outra iniciativa muito interessante também foi o desafio de como ajudar as pessoas, aquelas que estão trabalhando de casa, a sair do sedentarismo. Então, algumas atividades de incentivo, né, à prática de exercícios, mesmo em casa, se usando tecnologia, foi algo que a companhia também implementou nesse ano passado, que segue aí como uma boa prática para a gente. E Malu, que chegou na Bayer em plena pandemia, no pico da pandemia, né? É verdade. Seus desafios. É verdade. Quando eu cheguei, a área de comunicação já estava no processo muito intenso de fortalecer as escutas, né, e o diálogo com os times. Então, a Rosália falou em cuidar, e eu concordo plenamente. E a companhia, ela se preocupou em cuidar de 4 grandes... Ela se organizou na pandemia em 4 grandes cuidados. O primeiro, realmente, é cuidar da nossa gente. Depois, cuidar da nossa operação e garantir que o cliente continuasse, né, recebendo o que a gente precisava, ou seja, nem todo mundo realmente ficou em home office, tinha muita gente que precisava estar em segurança nas operações, né? Cuidar das nossas operações e cuidar também e ouvir as expectativas da sociedade. Quais são as principais dores que a gente poderia ajudar a resolver, né? Então, acho que esse foi a cuidar também foi uma palavra importante. E na linha da Rosália, a Bayer também trabalhou muito, intensificou a comunicação, oportunidade de webcast para liderança, aumentou, teve um canal chamado Conte Comigo, onde as pessoas também, era um canal direto, não só com toda uma área médica que ajudava a esclarecer dúvidas, né, sobre a pandemia e sobre o que estava acontecendo, os sintomas e tudo mais, mas também oportunidades na área emocional, psicológica, né, quer dizer, tinha um atendimento enorme, e também canais de contato direto com a nossa população, de como que ia trabalhar a partir de agora, as dicas do home office, tinha aulas e exercícios desde mindfulness,
lives também para as pessoas se divertirem. Então, acho que eu fiquei muito orgulhosa de ver a preocupação com o funcionário que a Bayer teve desde o começo. Mas o mais importante para mim, eu acho que foi, dentro dessa escuta, também foi o papel do líder. E é um pouco do que a gente vem trabalhando muito forte a partir de agora. Para mim, cultura, engajamento, internamente, é o líder que tem que fazer o papel dele. Enquanto o líder não abrir esses canais de diálogo, não investir tempo, né, em estar mais próximo e realmente investir parte, não é, do seu desafio em ouvir e estar próximo e engajar e cuidar da sua gente, não existe nem newsletter, nem boletim que vai fazer milagre, não existe. Aliás, se me dá coceira, é alguém dizer assim, faz um jornalzinho porque eu estou com problema de comunicação com a minha equipe. Eu vou dizer assim, bem, então você tem 3 problemas. Você tem o problema de comunicação com a sua equipe, o jornalzinho não vai resolver o seu problema, e o pior, você acha que o jornalzinho vai resolver o seu problema. Então, são 3 problemas. E um exemplo muito rápido, dentro dessa linha da escuta, que nós fizemos, que eu acho que teve uma repercussão excelente, Semana do Bem-Estar, no final do ano. Né? A gente teve 1000 ideias. Vamos fazer uma campanha, vamos trazer gente para falar disso, daquilo. Eu falei, gente, vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo. O que as pessoas estão dizendo? Estamos exaustos, não aguentamos mais, estamos cansados. Tá bom. Então, vamos fazer um vídeo do nosso CEO e vamos mandar como uma reunião a semana inteira ao meio-dia. As pessoas vão abrir e vão assim, olha, esse convite não é para nenhuma reunião, é para você esse tempo, é para você ficar com a sua família, para você descansar, para você usar esse tempo para você se desconectar. Gente, teve uma repercussão, finalmente o CEO nos ouviu, isso foi a melhor campanha que nós fizemos sem gastar um tostão, ou seja, ouvindo o outro, ouvindo o que é importante para o outro e não para a gente, né? Então, acho que tem sido um grande aprendizado. Agora, ouvindo vocês, eu acho interessante, a gente está falando, evidente, no meio de uma problemática pandemia global que afeta todo mundo, é natural que as empresas, as pessoas reajam. Agora, olhando, para fazer uma alusão à Localiza, olhando 3 carros à frente, como é que seria, como é que isso se transforma em legado? Como é que isso é incorporado? Porque uma coisa é o emergencial, estamos trabalhando, estamos fazendo novas iniciativas, estamos ouvindo. Agora, como é que isso se transforma em uma... Como é que isso vira uma transformação cultural mesmo, um legado? Eu acho que me parece que esse é o grande desafio das empresas, né? Que a hora que todo mundo estiver vacinado, não tem mais a Covid, bom, graças a Deus o problema acabou. O problema nunca acaba, né? Como é que vocês encaram esse desafio? É engraçado você mencionar, né, da Localiza, tem que ter uma informação adicional, né? Eu comecei na Localiza em outubro, né, em 15 de outubro, então eu estou fazendo todo o meu processo de onboarding, de aprendizagem, integração com a equipe, utilizando os meios digitais, né, utilizando essa comunicação à distância, assim como a Malu, e é um grande desafio você aprender sobre cultura, aprender sobre valores e pensar em como você deixa esse legado nesse ambiente online. Mas, assim, eu acredito que o legado, ele nasce do que é o mais importante, essencial de uma organização, que são os valores que juntam as pessoas que estão naquela organização, né? Então, na medida em que você se volta para esses valores organizacionais, você se volta para aquilo que é essencial do propósito de existir da organização, você constrói um legado perene. E esse legado perene, né, ele passa por cuidar das pessoas ou ajudar a organização a entender esse movimento de cuidar das pessoas. E o que vem de aprendizado, eu acho que, independente do contexto, assim, ele fica. Então, essa necessidade de uma liderança mais presente, independente de ser presente fisicamente ou não, é algo que, na minha visão, veio para ficar, né? A liderança, de fato, entender que ela tem que estar ali discutindo projetos, metas, resultados, mas, fundamentalmente, como
aquele colaborador, como aquele funcionário está se sentindo em relação ao que está sendo proposto, o que ele precisa para se desenvolver, o que ele precisa para trazer mais resultado. Enfim, eu acho que esse é algo que vai ser permanente, essa presença da liderança mais próxima e entendendo que, independente de ser fisicamente ou ser online, isso é algo que vai acontecer. E está diretamente relacionado com um dos valores da Localiza, que é cuidar das pessoas, né? Que é gostar de gente. Então, acho que o legado ele vem de se manter conectado aos valores e ajustando a prática ao contexto. Outro aprendizado que tenho certeza que veio para ficar é esse das lives, né? Assim, ainda que a gente veja, né, a oportunidade de ter um modelo híbrido de trabalho, de ações de comunicação, como os eventos, assim, ao trabalhar num ambiente online digitalizado, você realmente amplia muito essa capacidade de conexão das pessoas, né? E eu trago um exemplo. No final do ano, a gente discutindo muito como a gente iria fazer um reconhecimento e uma celebração dos desafios superados no ano, né? A gente se viu com a seguinte situação: como a gente vai comemorar, se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente vai fazer uma mensagem. E pela primeira vez, né, a Localiza teve a oportunidade de reunir todos os colaboradores da matriz, das filiais e até das operações fora do Brasil, que são operações franqueadas, num único evento, e ali se trabalhar a cultura, se fazer os reconhecimentos e celebrar, né, o encerramento do ano de 2020. Então, acho que também esses aprendizados da tecnologia que conecta também são coisas que vão ficar. Então, eu diria isso: o líder mais presente e a tecnologia como algo que conecta, e isso tudo ancorado num setup de valores que são muito na essência do que formata uma organização, né? Obrigado, Rosália. A gente já começa a receber algumas perguntas aqui no chat. E a primeira pergunta é da Yara Mota, do Brasil Terminal Portuário, que ela pergunta para a Malu. Ela diz que recentemente leu que a Bayer lançou uma nova forma de se comunicar com os colaboradores, e ela pergunta qual a expectativa desse projeto no que se refere à promoção de engajamento. Uhum. E também como essa iniciativa pretende contribuir para uma equipe mais conectada com a jornada da empresa por meio da liderança. Certo. Bem, primeiro, eu realmente acredito que a tecnologia veio para ficar e para nos tornar mais humanos. Não é? A tecnologia, ela cumpre o papel de aproximar e exige da gente que a gente esteja mais próximo. Né? Então, ou seja, vamos aproveitar a nossa tecnologia e tudo que a gente teve que aprender rapidamente em 11 meses para estar mais próximo da nossa gente usando a tecnologia, né? Investindo tempo. Eu sempre digo, e toda a transformação que a gente vem fazendo, não só em comunicação interna, mas externa também na Bayer, traz exatamente isso. Como é que qual que para mim é o principal papel da área de comunicação e o maior legado que você pode deixar? É fazer com que o líder seja o melhor líder e construa confiança com seus diversos públicos. Seja ele qual for, seja com seu time, com a comunicação interna, com a imprensa, com o governo, com as comunidades onde ele atua, porque é a responsabilidade dele. E a evolução da comunicação interna e da externa está exatamente nessa linha. A gente está saindo de um foco em newsletters e boletins, que eram desconectados e desintegrados, e, de novo, não é uma crítica, é só um relato, porque a gente vem de um processo de integração enorme de 3 grandes áreas, ou seja, elas trabalhavam de forma independente. Estamos evoluindo cada vez mais para sermos One Bayer, né? A filosofia de ser, e eu sempre digo isso, é engraçado, que minha carreira toda eu tive o privilégio de fortalecer, de trabalhar isso que eu acredito muito. Como que você fortalece uma só voz, respeitando diferentes sotaques? No caso da Bayer, os diferentes sotaques são os diferentes negócios. Você tem farma, você tem consumer health e você tem o agronegócio. Né? Então, como é que você fortalece isso tudo? Então, essa evolução da comunicação interna colocou toda a comunicação interna numa só plataforma de gestão,
né? Ela trouxe, ela aproximou no sentido de que hoje todo mundo, a gente recebe de forma individual, ou seja, a Rosália vai receber, olá, bom dia, Rosália, você está bem? Veja o que preparamos para você. E essa plataforma te ajuda a entender, fazer a gestão de quanto que as pessoas estão usando, aonde que estão usando e tudo mais. Isso dos boletins. E também aquela montoeira de boletins e newsletters, eventos que a gente tinha, agora estão dentro dessa plataforma. Só que a gente criou oportunidades para formar o líder. Então, a gente coloca no líder o papel de comunicar. Então, a gente fortaleceu a nossa comunicação com a liderança para preparar a liderança para cascatear e engajar os seus times. Isso me faz lembrar uma vez, eu estava numa palestra de médicos, todos médicos cirurgiões bariátricos. Eram 5.000 numa mesma sala e eles pediram para a gente falar sobre como se comunicar melhor e como engajar melhor com seus clientes, né, e pacientes. E aí eu falei, bem, gente, vocês precisam se comunicar mais, vocês precisam investir mais tempo. Aí um deles levantou a mão e falou assim, espera um pouquinho, eu já tenho que operar, eu levo horas para operar, eu tenho que estudar, senão eu fico para trás. E você ainda está me dizendo que eu tenho que dedicar tempo para ouvir o WhatsApp de 5 minutos que o meu paciente fala? Aí eu respondi, olha, não só você tem que ouvir os 5 minutos, como você tem que responder mais alguns minutos para ele, se esse cara for importante para você e se você quiser construir uma relação de longo prazo com ele, né? Então, para mim, comunicação é construção de confiança e a gente tem que preparar o líder para fazer essas conexões. A gente deve, em breve, apresentar esse projeto, a gente tem recebido muitos contatos para mostrar como é que a gente está fazendo isso, a gente vai apresentar com o maior prazer, a gente está no meio dessa implementação, e junto com isso, a gente também evoluiu uma comunicação muito mais informal, direta, que fala a língua. De novo, qual é a linguagem que a gente tem que falar? A linguagem que o nosso público entende. Aí eu lembro do meu pai, de novo, né, um cara que entende muito de latim, português, membro da Academia de Letras, um imortal de mão cheia. Às vezes ele escrevia um texto e me mandava, o que você acha? Eu vou publicar na Gazeta do Povo. Eu acho que está horrível. Ele queria me matar. Eu falei assim, pai, isso é texto para os teus imortais, não é texto para os leitores da Gazeta do Povo. Né? Estou exagerando um pouco aqui, mas é mais ou menos isso. Né? Então, a gente precisa falar a linguagem que o nosso público entende, né? Saiu do técnico e isso a gente evoluiu também, né? Então, concordo 100% com a doutora. Foco na liderança, a liderança tem que estar pronta e o cuidar das pessoas e o ouvir. E é falar a linguagem que o nosso público entende. É isso aí. Agora, a gente está falando aqui entre profissionais de comunicação. Vamos botar o RH na roda, porque o RH foi mencionado aqui pela Juliane Silva, que ela pergunta o seguinte, o que vocês pensam sobre o RH que diz que a mudança cultural pode acontecer dos funcionários para a liderança, mesmo em uma corporação amplamente hierárquica? Então, como resolver esse aparente desafio? Falei demais, doutora, manda bala. Eu estou aqui processando a pergunta, mas vamos lá, assim. Tem um especialista em cultura, né, que é o Edgar Schein, que ele fala que a cultura é o conjunto de crenças que um grupo entendeu que ajudava, né, entre outras palavras, eu não vou lembrar a citação muito bem clara aqui, mas que a cultura é um conjunto de crenças, de rituais, de artefatos que um grupo definiu e que entendeu que era o necessário, né, para a sua sobrevivência, e isso é tão forte que pode ser ensinado, né, que isso pode ser replicado. Se a gente parte desse conceito, de novo, não está entre aspas, tá, gente, mas a ideia geral é essa, se a gente parte desse conceito do Schein, a gente pode ver que a mudança cultural ela pode começar desde que um grupo de pessoas se disponha a tomar, né, uma série de crenças, rituais e símbolos como sendo os corretos. Então, aí a mudança cultural ela pode ser propagada mesmo num ambiente em que, como a nossa colega perguntou, de muita hierarquia. É o que a gente mais vê nas organizações? De maneira geral, assim, a gente tende a acreditar que
traz muito para o papel da liderança a condução de processos de transformação cultural, porque o líder ele acaba sendo um espelho, ele acaba sendo o rosto da organização para as pessoas, ele acaba sendo quem inspira as pessoas, ou que diz, né, que dá um indicativo de que aquela é a direção correta para se alcançar os resultados, sejam eles os resultados para a companhia, para as pessoas ou para a sociedade. Então, por isso se acredita muito ao papel da liderança, essa dimensão de conduzir a transformação cultural. Em ambientes onde você tem uma hierarquia mais diluída, talvez essas transformações culturais elas eclodam em diferentes grupos, e aí o desafio da liderança é entender o que vai ser essa camada que vai ser permeável a toda a organização. Então, isso tudo para dizer que, na minha visão, sim, é possível. Não é o que normalmente acontece, porque você tem, de fato, a liderança como um exemplo, como uma inspiração do que é a régua, né, de desempenho e de resultados esperados, mas sim, é possível acontecer, né? Então, aí aliando um pouco o conceito, aliando um pouco a visão, é possível. É mais difícil, uma cultura muito hierárquica, essa transformação cultural, não passar pela liderança? É mais difícil, né? É mais difícil, não é o mais comum, mas dependendo de como ela está sendo construída e sobre que base ela está sendo construída, isso pode acontecer sim. Olha, eu diria que é quase impossível, porque para mim é uma questão de coerência. Se o presidente e a alta liderança fazem uma coisa e pedem outra, bem, eu recentemente escrevi no ano passado eu escrevi um artigo na Época Negócios que o título era mais ou menos assim, e afinal, eu posso ir para o baile funk ou eu devo continuar em casa? Né? Então, assim, pessoal, não adianta. Coerência é tudo. Se eu tenho um presidente da empresa que fala uma coisa, o meu líder fala outra, eu vou colocar em prática aquilo que melhor me convier. Convier, né, doutora? Como melhor lhe convier. Melhor lhe convier. Então, sabe, ainda bem, tomara que meu pai não esteja me ouvindo, senão ele vai levar uma bronca. Vou levar uma bronca. Então, é isso. A gente precisa garantir a coerência. E não adianta, gente. Cultura, mudanças de transformação de companhia é top-down. Se não tiver o exemplo, é muito mais difícil. Né? A gente está falando, puxa, a gente quer uma linguagem mais simples, mais informal. Eu tenho meu CEO que está completamente comigo. Porque se ele não tivesse comigo, eu teria um grande problema. Como é que eu vou fazer uma mudança se eu vou continuar? E eu comecei por mudar fotos do nosso CEO, que estava super formais. Falei, essa foto não lhe representa. Né? Talvez representasse mais atrás, mais onde o ambiente era mais... A gente está falando em colaboração. A gente acabou de criar um Life Hub, onde a gente vai fazer parcerias com startups, com universidades. Né? A gente precisa ser coerente com o que a gente está vivendo no negócio. Né? É um pouco mais fácil. Pior é você querer fazer o contrário. É você não ter no dia a dia e querer dizer que está fazendo. Aí ferrou mesmo. Agora, no nosso caso, a gente está evoluindo a nossa narrativa à luz de todas as transformações que a companhia está passando. Era, sim, mais formal, hierárquica, sisuda. Agora a gente está evoluindo para uma linguagem simples, dinâmica, mas com o líder. Amigo, é contigo. Não é comigo. Não, mas isso é responsabilidade de comunicação. Não é. É do líder. Eu estou aqui para te ajudar a ser melhor líder. É assim, tem que ter o ok da liderança, pessoal, senão fica um pouco mais difícil. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, que na verdade é uma junção de duas perguntas de duas pessoas, duas perguntas similares, mas só vou dar uma dica para quem não conhece, e já que estamos falando tanto de cultura organizacional, mudança, de mindset, etc., um livro chamado Brave New Work, e que é sensacional para quem está focado nessa jornada, digamos assim. Bom, dito isso, tem uma pergunta do Tiago Massari, e que de alguma maneira se funde com a pergunta da Carla Mello, e que diz mais ou menos o seguinte, juntando as duas coisas: quais os comportamentos que vocês acreditam que não terão mais vez
no ambiente corporativo e que o que devemos deixar de fazer de uma vez por todas, e quais são as mudanças na área de comunicação corporativa nesse contexto. O que existe hoje e que deve deixar de existir na sequência. Olha, eu já diria primeira de cara e fico por aqui. O que a gente tem que deixar de fazer é dizer sim. Dizer sim para tudo. Está errado, pessoal. A gente tem que ajudar a companhia a evoluir nos seus processos, né? Especialmente quando a gente está em transformação. Não, porque a área de comunicação era conhecida assim. A gente fazia campanha, a gente fazia jornalzinho, a gente... Tá bom, a gente fazia, né? A gente não faz mais. Então, assim, vamos parecer... Também a gente precisa entender que a gente criou um monstro no passado. A gente era assim, né? A gente fazia realmente o jornalzinho, a gente cuidava, a gente era mais servidor. Se a gente quer evoluir para uma área mais estratégica, de consultoria, onde a gente quer elevar o nosso papel, onde a gente quer sentar realmente numa cadeira que tenha influência, a gente precisa deixar claro para a organização também quem somos e o que fazemos. Né? Porque, às vezes, tem muita área que ainda está achando que a gente está lá para cuidar do microfone do CEO, se vai funcionar ou se não vai. Sorry, não é mais o nosso papel. A gente precisa garantir que o que o CEO for falar vai fazer sentido para o momento da organização. Né? Então, eu acho que a gente ainda diz muito sim, e as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de dizer, olha, desculpe, mas a gente não faz mais isso. Erro muito nosso também ainda, porque a gente ainda não deixou claro qual é o verdadeiro papel da área de comunicação, o que a gente pode trazer mais valor, e se vocês estão exigindo que a gente entregue isso, a gente tem que deixar de entregar isso, a não ser que você triplique o meu time. Aí a gente pode negociar, mas se vocês querem cada vez mais uma área estratégica, esse tipo de coisa daqui de baixo a gente tem que deixar de fazer. Menos sim e mais não com elegância. E dados e fatos. Rosália, como sentar na mesa dos adultos, então, que é o que a Malu está sugerindo? Olha, esse é o desafio, né? E acho que conecta muito com a pergunta sobre as habilidades, né? Acho que um profissional de comunicação, para ele assumir esse caráter estratégico, tem algo que é muito importante. Tem duas coisas muito importantes. Primeiro, é essa assunção do que ele pode entregar de valor para aquela organização. Essa assunção só vai vir, essa consciência só vai vir se ele conhecer muito do negócio. Então, tem uma característica, né, que independente de qual organização ou qual projeto de comunicação você está conectado, você tem que entender muito do negócio. Tem que sentir a dor do seu cliente interno, né? Tem que entender assim, se eu preciso comunicar melhor com uma equipe que trabalha numa filial, assim, eu vou lá entender quais são as funções, qual é o tempo de comunicação que ele tem, o que eles querem saber, o que eles já sabem, o que eles não sabem. Então, assim, o profissional de comunicação, de fato, ele tem que estar muito entender do negócio. E ao entender do negócio, ele desenvolve um repertório para dialogar, né? Que é uma coisa que, se tiver algum ex-aluno meu do MBA aqui de comunicação da BES, já vai ter me escutado falar muitas vezes, né? Que a gente não pode falar communications dentro de uma organização, a gente tem que falar o repertório da gestão. E a gente tem que entender de planejamento, a gente tem que entender de métricas, a gente tem que entender de resultado, a gente tem que saber ler os principais indicadores da companhia e dialogar sobre aqueles indicadores e entender, inclusive, como aquela solução de comunicação que está sendo proposta vai mexer em algum daqueles ponteiros. Porque fazer só porque é legal, é interessante, é contemporâneo, eu vi a Malu fazendo, eu quero fazer igual, assim, não vai dar certo, né? Assim, tem que entregar algum valor para aquela organização. E eu só consigo entregar um valor se eu conheço o negócio, se eu dialogo nessa dimensão. E aí isso traz um terceiro elemento, né, que eu não diria nem como habilidade, mas talvez mais como uma prática, que é o de se questionar o tempo todo. Tecnicamente, né, essa é a melhor solução. Mas para a organização, é mesmo? Se eu fizer tudo certinho, tecnicamente, né, e a Malu falou, né, que eu sou doutora, mas pode assustar um pouco as pessoas, né, assim, eu defendo a teoria, defendo a ciência, sou por isso tudo, mas assim, tecnicamente, aquela solução é a melhor para a organização, ou eu tenho que fazer algo, tenho que trazer uma solução inovadora, eu tenho que trazer algo diferente, eu tenho que beber em diferentes fontes para resolver aquela questão.
E muitas vezes, assim, dentro de uma organização, a gente se depara com questões que a comunicação é chamada para resolver, mas que são questões que outras disciplinas têm que resolver, né? Que a gente tem que dividir não só com a liderança, mas muitas vezes com uma área interna que precisa, de alguma forma, evoluir algum processo para aquele problema ser resolvido, né? Então, a gente funciona mesmo como um ponto de conexão, como um ponto de colocar as pessoas em contato, em diálogo, e ali ajudar as pessoas, as áreas e a companhia a evoluir, né? Então, eu diria que esses são alguns pontos que podem ajudar a gente a sentar na mesa com mais condições de contribuição, com uma visão mais estratégica e com uma visão realmente de transformação e de toda a beleza que a comunicação pode trazer. Porque a gente enxerga, e aí eu vou citar a professora Maria Aparecida de Paula, uma querida, né? Ela sempre treinou muito a gente, né, Malu, assim, né? De que a gente porta vozes, a gente é portador de vozes. E esse é um papel belíssimo que a comunicação tem para fazer. E ao portar essas vozes, a gente se implica em ser um agente de transformação. E muitas vezes só a gente pode portar essas vozes, e às vezes por uma questão de escolha mesmo, a gente não cumpre esse papel, né? Então, acho que também a gente tem que se preparar para ter essa coragem e essa ousadia de portar essas vozes e ter uma atitude em relação ao que chega para a gente também. Eu queria só complementar, para mim, o que a Rosália disse agora, ela falou em coragem e atitude, né? E, para mim, o grande papel da comunicação é a gente saber fazer recomendações, que muitas vezes são diferentes daquelas que o board está sugerindo, por exemplo. E não é por maldade, é que talvez não tenha um olhar que a gente tem. Agora, como é que a gente recomenda algo, né? Tendo dados e fatos. Aí vem tudo que a Rosália disse. Quanto mais conhecimento do negócio, quanto mais você conseguir ter a habilidade de influenciar e dizer, olha, eu acho que o caminho que a gente está indo não é bom por causa disso, disso, disso. Sugiro ir por aqui por causa disso, disso, disso. Isso vai te ajudar a ter mais voz, né? Mais voz e as pessoas realmente te escutarem as suas recomendações. E, obviamente, tudo é a forma também. Tem o quê e o como. Você não pode chegar numa reunião e dizer assim, olha, eu não concordo com nada disso, isso tudo o que vocês estão falando é uma palhaçada, é horroroso, entendeu? Puta ideia ruim que vocês tiveram, acabou. Eu disse, olha, que tal se a gente for por esse outro lado? Vamos pensar desse... É a forma com que você faz e engaja também. A gente brinca na Bayer que a gente precisa ter elegância, não é? Você tem que ser assertivo, você tem que ter robustez, mas com elegância. E nem sempre a gente vai ganhar todas as batalhas, mas a gente precisa sempre se posicionar e dizer o que, na nossa opinião, é o mais importante para a imagem e reputação da companhia e para os nossos líderes. Bom, as duas últimas intervenções da Rosália e da Malu já responderam a dúvida ou a pergunta da Cláudia Zanuso, que dizia como convencer decisores a adotar caminhos de uma melhor gestão de comunicação. Então, Cláudia, acho que pode se considerar respondida a sua pergunta. A Viviane Souza diz só o seguinte, ela não faz pergunta. Concordo com a Malu, coerência é tudo. Uma outra pergunta, que eu acho que também já foi, de alguma maneira, endereçada, da Emma Herrera, é de quem deve ser a responsabilidade de transformação cultural, RH ou comunicação. Aqui eu acho que não é uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra, né? Pelo que já foi dito aqui. Agora, tem uma outra pequena provocação da Thaís Pazini, que é como manter a cultura aquecida nesse formato de trabalho à distância, já que não estamos fisicamente juntos, enfim, no mesmo escritório, né? Tá com o líder, Ciro. Não adianta. O líder tem que investir tempo, ele tem que estar próximo, ele tem que ligar. Aliás, eu não fiz isso com toda a minha equipe esse ano ainda. Tem que estar lá, tem que saber, escuta, está tudo bem? Como é que você está? Sabe, não é só para cobrar o negócio, é para ouvir, é para acolher, sabe, é para dar os parabéns porque a pessoa fez uma iniciativa bacana, sabe, é o reconhecer, mas eu não estou falando, puxa, vou reconhecer o Thiago porque fez um baita de um evento para 800 pessoas ao vivo, também, mas eu quero reconhecer a Bruna pela mensagem que ela deu bacana,
que trouxe, enfim, que fez com que as pessoas estivessem mais próximos. Quero saber como é que está a filha da Bárbara, que levou um tombaço ontem e ela teve que se atrasar para a reunião. Mandei uma mensagem, está tudo bem. A Rosália, de novo, ensinando a gente. Líder tem que gostar de gente. Mas você tem que gostar, pessoal, genuinamente. Não é o gostar por, bem, agora eu preciso fazer. Não. É realmente sentir, estar próximo. Eu tive um líder que falava o seguinte, ele falava, um americano que dizia assim, você tem que ser um 50-50 líder. Né? Você tem que ser um líder 50-50. 50% você tem que entender o que o negócio espera de você, o que você tem que entregar que vai trazer valor. E os outros 50%, você tem que cuidar da sua gente. Às vezes, em época de pandemia, você tem que mudar. Às vezes, tem épocas que a gente tem que dedicar 70% para investir, para ouvir, para estar próximo. Não tem fórmula mágica, pessoal. As pessoas gostam de se sentir acolhidas, cuidadas, como a doutora disse também, entendeu? Sentir que você está próximo, que você está ali na alegria e na agonia. Não adianta você querer ficar bonito na fila também, aparecer só na hora que a gente está ganhando prêmio. E quando der a zica lá, foi problema do time? Não, meu filho, a culpa, a responsabilidade é sua como líder, né? Então, eu acredito genuinamente nisso, e eu sou apaixonada por gente. E, gente, quem não é apaixonado por gente, e pode existir também, tem gente que não gosta, vai fazer outra coisa, mas não vai ser líder, porque, assim, é um estrago, sabe? Pode gerar, você falou tanto em engajar e estar próximo, sabe? Um péssimo líder, a gente sai de empresa por causa de um péssimo líder. Então, para mim, está com líder. Líder bom, a empresa boa, time engajado, mais valor, mais dinheiro no bolso no final do ano. Isso aí, Malu. Isso aí. Eu acho que tem essa dimensão de você ter uma liderança apaixonada e comprometida, né, em resolvida a estar próxima. E a comunicação, ela, junto com as áreas de pessoas, né, podem provocar, né? Podem trazer algumas ferramentas, podem trazer algumas plataformas, podem trazer algumas ideias, né? Mas a nossa contribuição aí, né, nessa dimensão é muito de ser provocativo, de trazer uma boa prática. E, às vezes, né, também, a gente pensa que a gente tem que fazer tudo 100% igual para todo mundo na organização, né? E aí a gente vai descobrindo, né, que, eventualmente, que funciona melhor com o líder e que, inclusive, o time reconhece com autenticidade, é um pouquinho diferente do que você faz com outro líder e com uma outra área, mas que, no final do dia, você está trabalhando com um objetivo final, que é de aumentar o engajamento, o alinhamento estratégico, a felicidade das pessoas, o cuidado das pessoas, né? Então, a gente também tem que buscar, né, essas referências técnicas, buscar o máximo de benchmarks e aprendizagem possível e oferecer isso e tá trazendo isso para dentro da organização como um cardápio de soluções que podem ser úteis. Dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Como é que eu vou trabalhar processos uniformes? Vou ter uma equipe? Não, gente, vai construindo com as pessoas, né? E vai, de fato, ajudando, né, a liderança nesse processo, porque também às vezes a gente pensa, né? Poxa vida, mas um alto executivo não sabe se comunicar. Não, às vezes não sabe, ele não enxerga, e a gente tem que ajudá-lo a enxergar, a gente tem que ajudar a trazer o contraponto, trazer a outra voz e trazer uma solução que, de novo, pode ser mais adaptada ao contexto e ao estilo dele, né? Porque também se a gente implanta uma solução de gaveta, um processo padrão, vai ter gente que vai se adaptar e vai ter gente que não vai. E aí, cadê a beleza da diversidade? Cadê a autenticidade? Cadê ser genuíno, né? Então, acho que a gente tem esse desafio adicional aí de buscar muitas soluções e ter esse menu, né, de possibilidades ajustadas ao que é o perfil e o que é o autêntico de cada líder que a gente assessora, né? Rosália, aproveitando que você acabou de citar a palavra diversidade, né? Hoje, na comunicação e na gestão de pessoas, na integração de times, no engajamento, a questão de diversidade, de equidade, de respeito às diferenças, hoje é um preceito básico, digamos assim. Agora,
ele é muito mais fácil de ser definido, né? Carimbado, aceito. Agora, exercitar isso dentro das organizações é um desafio muito maior, evidentemente. Até por questões geracionais, né? Você tem um líder mais jovem, um líder mais tradicional. Então, agora estou colocando aqui aproveitando o seu gancho, colocando mais um complicador aqui na nossa conversa. Como essa questão de diversidade, equidade, como é que vocês, em duas grandes empresas, como é que vocês lidam com isso e colocam mais esse tempero na receita? Bom, acho que o trabalho de diversidade, ele passa por você ajudar as pessoas a enxergar o diferente e enxergar o outro, né? Então, é um trabalho de comunicação, é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de ajudar as pessoas a reconhecerem seus vieses inconscientes e superarem, né, esses vieses inconscientes. Então, tem um trabalho inicial de formação, de discussão, de ajudar as pessoas a olhar para esse mundo e perceber as diferenças deles, que muitas vezes a gente tende a algumas diferenças que são mais visíveis e outras não. E aí, assim, a gente tem que ajudar as pessoas a superar. Então, o primeiro trabalho, né, o primeiro ponto é essa decisão de vou evoluir, né, nesse meu olhar sobre as pessoas ao meu redor e sobre o mundo ao meu redor. E depois estruturar isso com uma rede de apoio. Por exemplo, no caso da Localiza, a gente estruturou uma rede, hoje são cerca de 90 colaboradores, que trabalham 5 temas que foram definidos pela empresa como prioritários neste momento, né, para endereçar as questões de diversidade. E aí esses grupos, eles são grupos de afinidade, então são pessoas que resolveram trabalhar um determinado tema, eles vão ajudar a gente a entender que processos precisam evoluir, que campanhas de esclarecimento, que treinamentos precisam ser feitos, enfim. Então, de novo, construir com as pessoas e ajudando, né, de fato, a ter esses olhares muito diferentes, né? Então, essa jornada de diversidade na Localiza, ela começou há um tempo, mas no ano passado, até foi a primeira live que eu participei, né, no dia 19 de outubro, foi uma live para lançar esses grupos de afinidade e criar essa rede para que, de fato, a gente avance, né, nesses temas que vão ajudar a empresa a ter esse olhar mais inclusivo, mas passando por capacitação, evolução, olhar diferente, empatia. Né? Malu, diversidade e equidade na Bayer. Eu sei que as duas têm compromissos na sequência. Eu já vou aqui dizendo que acho uma tristeza ter que encerrar daqui a pouquinho a conversa, que está ótimo, mas diversidade e equidade na Bayer. Se a Bayer é bom, como é que é? Como é que isso é bem feito? Se a Bayer é bom, e agora a gente está evoluindo, fazendo uma releitura de Se a Bayer é bom à luz dos novos tempos. E a gente está dizendo que você e Bayer é bom. Você quem? Você agricultor, você paciente, você consumidor, você que quer construir com a gente os próximos 125 anos da nossa jornada. A gente está comemorando 125 anos agora no Brasil. E o que me deixa muito feliz, Ciro e Rosália, que, de novo, estou há 5 meses na companhia, é ver a coerência e a consistência e a importância que a Bayer dá para o tema. Nós lançamos, no mesmo dia que a Magazine Luiza, o nosso programa de trainees para negros, mais de 25 mil candidatos, eles acabaram de chegar dia 1º de fevereiro, são dos 19, 16 são mulheres, e a gente está muito feliz de ver o quanto que a gente está evoluindo nessa jornada. A gente reconhece que ainda há muito o que fazer, mas existe o compromisso e a vontade e projetos já estruturados. Então, a gente tem o Baiafro, onde a gente tem todo um trabalho importante, inclusive educativo, como a Rosália falou, dos viés inconscientes, que é fortíssimo. A gente tem um programa também de fortalecimento das mulheres, então, até o começo do ano, a gente tinha 7% de mulheres no board Brasil, e agora a gente brinca que com a chegada das 2 Malus, estamos com 50% de mulheres no board. Tem um programa de LGBT+, também muito forte na companhia, um programa de estagiários, um programa das nossas pessoas mais sêniores, ou seja,
realmente eu estou vendo uma diversidade na prática. A gente está chamando para a festa e convidando para dançar. É muito bonito de ver. Mas precisa de muita oportunidade para dançar ainda. Tem muita coisa para fazer ainda. A gente sabe. Sim. Gente, 2 horas e 29 minutos. As duas têm compromisso em 10 minutos. Eu queria agradecer imensamente a Malu, imensamente a Rosário, por generosamente compartilhar o conhecimento que elas têm, a experiência que elas têm. Tenho certeza que as pessoas que estiveram conosco também são da mesma opinião. Tem aqui algumas mensagenzinhas aqui agradecendo pelos conteúdos de vocês. E, em nome da Imagem Corporativa, quero agradecer novamente. Esse é um exercício permanente que a gente faz, de estar dialogando com o mercado em relação a vários temas, várias dimensões da comunicação. Então, mais uma vez, muito obrigado e até nosso próximo encontro. Prazer, obrigada, pessoal. Ciro. Beijo. Prazer, Malu. Um beijo para todo mundo. Obrigada por toda a audiência aí também. Obrigada, pessoal. Um abração também. Obrigada, Ciro. Um beijão, doutora. Tchau, gente. Beijão, Malu. Tchau, tchau. Beijo.